Campeões, nós estamos de volta outra vez falando de válvulas eletropneumáticas. Gravou? No vídeo anterior eu falei que uma das falhas que pode ocorrer numa válvula eletropneumática está relacionado à tensão de 24 ou 48 volts. Mas os problemas que mais acontecem relacionados à tensão é nesse camarada aqui no 24 volts. Falei no vídeo anterior, beleza? Agora vamos falar de outro assunto. Aí você está lá no sistema, você nunca lidou com sistema pneumático. De repente você entra numa empresa, você vai encontrar uma imensidade. Claro que válvulas eletropneumáticas, sistemas pneumáticos, existem em todo o setor industrial. Mas às vezes são ligações simples. Você pode chegar numa empresa que tem ligações complexas. Você precisa se atentar aos princípios do funcionamento da eletropneumática, das válvulas eletropneumáticas e as falhas que poderão acontecer para você resolver em menos tempo. Pronto, bora lá. Vou tirar aqui, já não é mais por tensão. Falhas. Vou melhorar aqui, ó. Falhas. Tá? Ó. Aí eu venho. Primeiro assunto que eu falei foi tensão. Mas tensões baixas, porque muitas empresas colocam o seu sistema em 24 volts, conheço vários sistemas aí, 24 volts, para atender a ANR, a norma de segurança em instalações elétricas, para evitar, a fim de dar segurança ao pessoal que está trabalhando, o operador, as pessoas que estão em volta, lidando ali. Sendo uma tensão de 24 ou 48 volts, essas tensões não prejudicam a saúde do profissional, fazendo ele tomar choque ou coisa semelhante. Porque você passa a tomar choque acima de 55 volts. Copiou? Por isso que muitos colegas, quando vão fazer manutenções em soft start e inversores, e que não desligam a chave de alimentação dele, toma choque. Porque ele permite uma passagemzinha de tensão acima de 55 volts e a pessoa toma choque. Olha lá. Tensão. Qual é o segundo agora? Qual é o segundo? Aqui é a tensão. Outro problema que pode ocorrer na falha do funcionamento de uma válvula eletropneumática é a sua bobina solenoide. Tá? Bobina solenoide, a bobina de acionamento. Tá? Aqui tem uma bobina solenoide, ó. Tá vendo? Essa é uma bobina solenoide. Retirei do processo a bobina solenoide. Era 220 volts. Tá? Não, essa aqui é 120 volts. Tá? Essa aqui. Aqui, ó, onde eu falei, essa bobina que eu tô com ela na mão aqui é uma bobina solenoide. E aqui, ó, conforme eu expliquei no outro vídeo, nos primeiros vídeos lá. Aqui é o piloto dela, para você acionar ela manualmente, com pressão. Você aperta esse pino aqui, a válvula vai atuar. Você tira e a válvula vai desatuar. Tá certo? Então, um dos problemas é a solenoide. Mas, Marquinhos, o que acontece? Em sistemas onde a solenoide fica sempre atuada, aí são fenômenos que dependem um do outro. Se a tensão não tiver muito boa, ok e tal, essa solenoide aquece. Ao aquecer, tá? Por isso que essa aqui, ó, você observa bem que essa bobina o orifício dela aí tem um material metálico, tá vendo? Por que tem esse material metálico? Tá vendo? Muitas bobinas solenoides, quando elas queimam, elas tendem a fechar, ficar presa ao núcleo, né? Então, se ela fica ligada constantemente atuando o processo, só que você ligou lá o processo e teve que abrir uma válvula. Só que para abrir a válvula precisa manter a bobina atuada. Essas bobinas solenoides, elas costumam queimar em menos tempo, fritar. Pode por uma razão ou outra, ou por ficar muitas horas ligada ali, né, acionada, com tensão e gerando uma corrente, essa bobina solenoide vem a queimar ou a saturar e prejudicar o funcionamento. Às vezes ela não queima, mas ela incha o orifício onde coloca. Ao inchar o orifício dela, onde ela fica aqui nesse eixo aqui, ó, onde tem um êmbolo interno,
tá? Ela prejudica o funcionamento, certo? Aí ela passa a ter dificuldade para atuar, se ela saturar e mudar a sua resistência. Então, muito cuidado. Pode ser a solenoide. Uma simples troca de solenoide pode resolver o problema. Sempre que você for resolver um problema pneumático, instalou uma válvula dessa, você já logo pede para comprar uma bobina solenoide reserva e deixar lá. Você quer resolver o problema rápido? O ar tá bom, né? A tensão tá boa. Você mediu a tensão, tá ok, chegando ok. Então agora você tira o solenoide, que ela pode estar saturada, coloque outro e liberou o processo, sem pensar muito. Qual outro problema que pode acontecer aqui? Tá? Estou falando de problema de campo. Está relacionado ao ar. O atuador, o atuador que aquela válvula eletropneumática vai atuar, ele precisa de uma determinada pressão. Copiou? Se essa pressão não for suficiente para fazer a manipulação de transferência de pressão para aquele atuador, esse ar, se ele for insuficiente, ele também prejudica. Esse ar pode estar o quê? Ele pode também estar um ar poluído. Marquinhos, que poluição é essa? Ele pode estar poluído, ó, com água. Outra coisa pode acontecer, alguém não colocou o filtro d'água, a solenoide vai travar, ela vai ficar áspera, ela vai travar, ela tem um mínimo de lubrificação nos seus movimentos aqui. Outra coisa que pode prejudicar o funcionamento da válvula solenoide, relacionado ao ar, é a impureza dele em relação a materiais porosos. Que coisa é essa, material porosos? Sim, material porosos. Pode ser, o colega foi lá e furou. Ao terminar o processo, ele não colocou o filtro de ar. Tem que ter. Aí vai testar o sistema. Aí aquelas impurezas que ficou na tubulação, vem toda para a válvula eletropneumática. Para o seu acionamento mecânico, onde passa o ar. Se tem materiais porosos como fagulha de ferro, poeira, resíduos de solda, tudo isso, não colocou um filtro de ar ou não fez a purga da linha de ar. Quando termina o processo, antes de atuar qualquer válvula, você faz a purga, coloca no final do processo tem a tubulação, no final do processo você coloca um registro. Aquele registro ali, ele é só para purgar o ar, purgar alguma coisa. Então ele fica ali. Terminou o processo, alimentou todo o circuito de ar com o funcionamento do compressor, pressurizou. Quando ele pressurizou e ele entrou em alívio, porque a pressão chegou nos seus 80 psi ou 7 bar, você vai aqui no registro, abre o registro para purgar a linha. Ao purgar a linha, você deixa o ar escapar por um tempinho. Ao escapar o ar, os resíduos vão sair. Os resíduos construtivos da construção, de alguma fagulha, alguma limária de ferro, resíduos de poeira, resíduos de solda, de acabamento, que às vezes lixou alguma coisa, está tudo ali dentro daquela tubulação de ar. Você purgou a linha, pronto, limpou. Outro sim é você colocar o filtro de ar antes do equipamento, antes da válvula eletropneumática. Aí você dá uma sobrevida a esse componente para viver mais tempo. Então o ar é perigoso. Tem que ficar atento nisso. Marquinhos, mas qual o outro problema? O outro problema, tá, relacionado à válvula eletropneumática, está nela mesmo. Seus componentes internos, igual essa aqui, por exemplo, ela tem um componente interno aqui, ó, que se movimenta quando essa bobina ela é energizada. Tá vendo? Aqui é a bobina. Aqui no meio tem um êmbolo que ela puxa. Aqui embaixo tem um orifício pequeno. Quando ela puxa, ela libera um ar aqui que faz... A própria pressão faz movimentar a válvula para ela poder liberar. É um negócio interessante. Você acha assim, a bobina está liberando o ar todinho, não está liberando nada. Ela só dá um disparozinho, um pequeno orifíciozinho aqui, que empurra essa válvula para cá.
aí ela atua. Então pode acontecer que esse movimento aqui, essa região aqui de movimento por causa da atuação da sua solenoide pode estar boa, mas a mecânica aqui, ó, devido a alguma coisa ou tempo de funcionamento, pode prejudicar essa válvula solenoide. Então é bom ter uma reserva. Então a própria válvula, tá? A própria mecânica, tá? Mecânica, tá? Da válvula. Ou seja, Marquinhos, mas e aí, o que eu faço então? Troque a válvula. Ou você faz a atuação dela mecanicamente. Se você fizer a atuação dela mecanicamente e ela não atuar, pode trocar a válvula. Você vê aqui nesse atuador dela aqui, manual, ela não teve movimento, troque a válvula. É simples. Tensão, a bobina e você mediu a tensão, chegou a tensão. A tensão está eficaz, está ok. Você mediu a bobina está dentro dos padrões. Você olhou que ela está ok, mediu a resistência dela, está batendo. E você atuou aqui, aí essa válvula está com defeito. Troque ela inteira. Tem que trocar ela inteira. Tá? Então, outra coisa também que pode, fazendo quinto aqui, ó. Quinto, é a falta de preventiva. Marquinhos, mas dá preventiva em válvula eletropneumática? Sim, dá preventiva. Qual é a preventiva que se dá numa válvula eletropneumática? Qual é a preventiva? A preventiva que se dá quando você vai fazer uma inspeção nela, analisar ela, não é verdade? Você vai conferir, aferir o seu funcionamento, se está ok. Você vai fazer o funcionamento dela, disparando ela, se ela está ok. Se ela tiver dificuldade para abrir, ela já está com desgaste, você precisa pensar numa possível troca. Né? Isso faz parte da preventiva. De repente você está atuando na válvula, ela está tendo dificuldade no funcionamento. Outra coisa também que pode prejudicar esse tipo de válvula aqui, ó, como o sexto item aqui, tá? São os seus próprios filtros. São um filtro que tem aqui, ó, um aqui, tá? E o outro aqui, ó. Esses filtros, eles têm um prazo de uso. O próprio filtro vai condenar se tem óleo, tá? Essa válvula não pode passar água ou óleo em excesso. Então, ó, aqui é o filtros. Se a válvula tá ok, você chegou para poder atuar, você viu que o filtro tá meio impregnado de óleo, como se tivesse óleo nele. Você retira o filtro e atua ela. Se ela atuar, o defeito está no filtro. Mas se o filtro já está aparentemente mostrando no seu corpo que ele está saturado, porque entrou umidade, entrou óleo no processo, o óleo do compressor veio na válvula, o óleo do compressor também pode prejudicar uma válvula, precisa trabalhar a seco. Tire o filtro, deixe ela trabalhar um pouco sem filtro, enquanto você está ali. Viu que funcionou legal? Solicita um filtro novo e troque o filtro. Se os filtros estiverem ruins, não sai a pressão de ar, porque aqui no filtro sai o excesso de ar, da atuação dela. Geralmente, se não sair esse excesso de ar, o atuador demora a atuar. Isso atrasa o processo. Se o CLP precisa da leitura do sensor daquela válvula aberta e a resposta não chegou em tantos segundos, ele entra em falha. Isso eu já estou agora entrando dentro do terreno da automação, em que a pneumática também precisa dar a resposta para o CLP. O CLP vai falar assim: não, a válvula 512 lá do setor X, ela não me deu a resposta que ela está aberta. Então eu bloqueio tudo. Pum, bloqueou. A automação é assim. Por que ele tem que bloquear? Porque se ele não bloquear, o processo pode dar errado. Imagina uma indústria de produção alimentícia, que o produto tem que sair conforme. Não pode dar errado, porque é de consumo humano. As doses dos produtos precisam cair todas dentro da sua quantidade correta. Eu já tive em fábricas semelhantes assim. Se as doses do produto não cair dentro da conformidade, o CLP vai dizer: não,
Olha lá, não, ele colocou menos produto do que deveria colocar. Vou bloquear tudo! Pronto, bloqueou tudo. Não pode funcionar, porque senão lá na frente o coleguinha vai comer, vai passar mal, porque passou da especificação que tinha que colocar. O produto está condenado, está não conforme. Eu já estive em fábricas assim. Então é muito sério isso. Você como profissional, você tem que ter consciência da tua seriedade como profissional, de que você é a peça fundamental, responsável para manter a integridade do sistema funcionando. Isso não pode fazer meia boca. Em sistemas que dependem de dosagem correta, que está sendo medida lá no CLP, não pode fazer meia boca. Se fizer meia boca, alguém lá na frente vai sair prejudicado. E se a programação está lá programada, não aceite meio termo, é sim ou não, pronto, ele vai bloquear o sistema. Então fique bem atento nisso, que o sistema eletropneumático, válvulas eletropneumáticas, elas estão em todos os processos industriais. Quanto maior o naipe da indústria, o segmento que ela atende, mais exigente é. Então você, como técnico, não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Você só precisa ficar atento nos detalhes. Copia aí e vai dar tudo certo. Fecho aqui, vou ali tomar um café, daqui a pouco eu volto.